É, bom dia. Hoje nós vamos ler o texto do Evangelho de João 9, de 1 a 41, que fala sobre Jesus traz luz aos cegos. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir, devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que nos enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com a saliva e aplicou-a aos olhos do cego. Em seguida disse: vá, lava-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, e outros diziam, não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia. Sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntou eles. O que aconteceu? Ele respondeu. Um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui, me lavei e agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntou. Não sei, respondeu ele. Então, levaram aos fariseus o homem que havia sido curado, pois foi sábado que Jesus misturou terra com saliva e curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu: ele colocou terra com saliva em meus olhos, e depois que eu lavei, passei a enxergar. Alguns fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como estes? E havia entre eles muita divergência de opinião. Os fariseus voltaram e perguntaram ao homem que havia sido cego: o que você fez? O que, o que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusaram a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram: ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais disseram: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. Ele, ele tem idade suficiente para falar de si mesmo, perguntem a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: ele tem idade suficiente, pergunte a ele. Então, pela segunda vez chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber a glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Eu já lhe disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulo dele? Então eles o insultaram e disseram: você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio,
do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você é nação inteiramente pecador, disseram eles. E quer ensinar a nós? Então o expulsaram da sinagoga. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: Você crê no Filho do Homem? Quem é ele? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: Você viu e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou a Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para julgar, para dar vista aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram: Você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpados. Respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirma que é que pode ver. Bom dia. Para quem eu não vi ainda, bom, eu estava falando para as meninas no começo que esse foi um dos textos que eu mais usei para contar o testemunho do Alexandre, né? Quando eu falava no começo sobre isso, né? Eu tenho alguns personagens aqui. Esse texto é muito importante que a gente analise esses personagens, sabe? Porque tem alguns textos que os personagens, claro, são sempre o foco, mas a postura de cada um deles aqui, descrita por João, é muito interessante. Então, vamos só listar eles para a gente entender o quadro, tá bom? Vamos começar assim. Primeiro tem Jesus, né? Que é o protagonista de todo o evangelho. A ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Depois nós temos os discípulos, que aparecem depois. Então, primeiro é Jesus, depois os discípulos, e depois o cego, que também nessa passagem é um personagem protagonista. E depois nós temos os fariseus, os pais dos cegos. Ah, perdão, antes dos fariseus tem o povo. Os fariseus, os pais do cego. Bom, definidos os personagens, vocês conseguem ver mais algum aí que eu não vi? São esses mesmos? São, né? Então vamos Sim, dentro da história, o que cada um aí tá dizendo, o que cada um está representando. Então, Jesus está com os discípulos passando pelo caminho e eles se deparam com o cego. Então, os três primeiros personagens, três primeiros grupos de personagens aí são esses. A postura de cada um, me descreve aí a postura de Jesus, a postura dos discípulos e a postura do cego, nesse começo. Os discípulos, eu acho que eles estavam sendo um pouquinho legalistas, né? Porque eles vão questionar quem nasceu, quem pecou. Então, ele estava muito voltado à questão das leis judaicas. Alguém deve ter pecado para a pessoa estar passando por aquilo. Então, acho que os discípulos aí no começo, eles foram um pouquinho legalistas. Eles andavam com Jesus, inclusive eu estava até vendo, viram Jesus curar o aleijado, né? E ainda, porque eles poderiam ter questionado antes, né? Quem pecou para ele ser aleijado? E ninguém questionou. Jesus foi lá e curou. E agora acho que eles esquecem, né, alguma coisa e passam a ser legalistas, questionar a lei diante daquela situação. O que mudou em relação ao aleijado? Qual é a diferença entre o aleijado e o cego? Eu estava até lendo agora.
Para o aleijado, eu estava comparando as duas situações. Para o aleijado, Jesus pergunta, né? Pergunta para o aleijado, o que você está querendo? E o aleijado falou assim, eu quero ser curado, mas não consigo. E Jesus e o aleijado dá toda uma explicação para Jesus. E para o cego aqui, Jesus ele contrapõe uma fala aos discípulos. Ele nem pergunta, ele foi lá e vai e faz, né? Ele não tá preocupado com a legalidade da lei, né? De quem pecou, de quem deixou de pecar, mas ele vai lá e cura. Mas a minha pergunta é, em relação aos discípulos, por que que para o cego eles perguntam? O que está por trás dessa pergunta? Por que que para o cego eles perguntam e para o aleijado eles não perguntam? Quem pecou? Tem o detalhe aí, está escrito bem claro no texto. Vamos, coragem, agora podem abrir os microfones. Quando, já vai eu de novo. Quando eu vejo essa parte, né? Sempre o que me pega é a fala. Nenhum nem outro isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse. Então, fala qual é a pergunta. É fácil para entender a minha pergunta. Qual a pergunta dos apóstolos? Quem É, pecou? quem pecou? Quem pecou para que ele nascesse cego? Cego. Então, a diferença aqui é que o outro ele se tornou aleijado e o cego nasceu cego, né? Então, acho que essa é uma diferença importante, né? Isso é fundamental. E quem nascia cego podia estar carregando isso, o pecado, ou dele ou de alguém, né? Aqui nessa Bíblia tem essa explicação, né? Que a cegueira era comum na época e a sua causa eram várias. E aí os judeus associavam a cegueira ao pecado. É uma explicação que Na está aqui verdade, nessa eles Bíblia. associavam tudo que fosse mal Ao pecado. Por que que eles colocavam isso? Porque havia uma crença de que é a mesma pergunta que há hoje em dia. É. Deus é bom, se Deus é todo-poderoso, por que que existe o mal? Essa é a pergunta central aí. Se Deus é bom, se eu fiz toda a minha parte, se eu fiz tudo que era certo, é a mesma pergunta de Jó, né? Se eu fiz tudo que era certo, por que que eu passo por uma situação ruim? Essa é a pergunta-chave desse começo do texto, né? Então, quando eles perguntam quem pecou para que ele nascesse cego, eles estão dizendo, em outras palavras, o nosso Deus é bom, o nosso Deus é justo. Então, uma pessoa passar por uma dor é responsabilidade dela e não de Deus. É isso. Ficou claro isso agora no texto? Eu usava muito esse texto para falar da minha dor, justamente porque eu fiz essa questão, essa pergunta para Deus nesse texto. Eu fiz esse questionamento. Se o Senhor é bom, o Senhor é todo-poderoso, por que que esse homem nasceu cego? Jesus dá uma resposta, né? Qual é a resposta que Jesus dá para os discípulos aí? Nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Aí foi a pergunta que eu fiz para Deus. Eu falei, Senhor, esse homem devia ter uns 30 anos, mais ou menos, pelo que falam aí do texto, né? Mais de 20, com certeza, ele já era adulto e tal. Esse cara ficou 30 anos sendo humilhado, sendo escrachado como pecador, sendo julgado, a parte da sociedade mendigando só para que a sua glória se manifestasse na vida dele, só para que o seu poder se manifestasse na vida dele. O senhor não poderia manifestar o seu poder de uma outra maneira, mais amena, mais tranquila, né? Isso tinha muito a ver com a minha dor na época, né? A minha dor. Meu marido foi baleado, ficou sem andar. Na época, ele estava passando também, passou por uma crise emocional muito séria, não na época, um pouco depois, para que a tua glória se manifestasse, para que eu pudesse dar esse testemunho.
Isso é muito contrastante. Eu brincava com Deus e falava assim: não daria para o Senhor ter criado uma árvore azul para que as pessoas vissem a sua glória, não daria para ver de outro jeito, né? Eu vou contar para vocês a resposta, eu vou testemunhar aqui igualzinho cego, tá? Se vocês quiserem ser fariseus, acreditarem ou não, também isso aí está com vocês, não tá comigo. A resposta de Deus para mim foi assim. Ele falou: gente, esse homem tinha quantos anos quando Jesus curou, você acha? Eu falei: mais ou menos uns 30. Falou assim: 30, né? Quantos anos o testemunho desse homem é vivo? E chegou até você. O milagre, Edith, não foi esse homem voltar a enxergar. O milagre não é o Alexandre ter sobrevivido. O milagre é o encontro das pessoas com Jesus. Esse é o verdadeiro milagre. Porque isso produz um fruto para a eternidade. E esse homem não tem o nome dele aí, ele só é o cego, né? Mas na eternidade você procura por ele, porque você vai encontrá-lo. Você vai encontrá-lo. Então, o fruto da eternidade, o fruto de Cristo é a eternidade, sempre foi, sempre será a eternidade. Quando a gente passa pelos problemas e pelas crises que a gente passa, e pelas dores que a gente passa, isso pode produzir em nós um fruto. Pode não, com certeza vai produzir um fruto. Ele pode ser um fruto amargo, ele pode ser um fruto de rancor, ele pode ser um fruto humano. Mas, ao mesmo tempo, se eu permitir que o solo seja fértil e a semente de Cristo caia junto, o fruto que vai produzir é sempre um fruto para a eternidade. Né? Esse homem morreu, meu marido também vai morrer. Então, o milagre aqui não é a cura. O milagre é o encontro dele com Deus. Quando o Alexandre foi baleado, foi a primeira vez que eu ouvi claramente a voz de Deus falando comigo. E, para mim, isso fez uma diferença absurda na minha religiosidade, na minha fé e principalmente na minha vida, porque a minha perspectiva, ouvindo a voz de Deus, é sempre me inclinar para aquilo eterno. E é claro que eu continuo na mesma briga, nós vamos ver o texto aí, a gente vai voltar a falar disso, na mesma briga entre a minha humanidade e a eternidade. Isso até que eu morra, essa briga vai existir internamente, entre olhar para aquilo que parece que quando a gente fala de um testemunho assim, parece que a gente ficou santo, né? Mas é mentira, continua a mesma pecadora, terrível, mas eu fico olhando muitas vezes para aquilo que está debaixo do sol, e eu vou me angustiando, e o convite de Jesus para mim é sempre: peraí, volta aqui, vamos lá, vamos lembrar do que o fruto verdadeiro que foi produzido em você é o fruto para a eternidade. Amém? Eu falei que eu preguei muito, né, desse texto, já preguei de novo. Desculpa. Amém. Que era relevante, né, início, né? Bom, então, você está preocupado com o pecado? Nesse texto aí, quais os personagens que estão preocupados com o pecado? Os fariseus, não? Os discípulos e os Os fariseus. fariseus. Primeiro. Os discípulos e os fariseus. Eles é que estão preocupados. Os discípulos em justificar a dor, em justificar a luta do mundo, em dar os discípulos, eles são meio que parte do povo, né? Ele é povo e discípulo, né? Eles tentam encontrar nessa nova religião uma explicação para a maldade, para a dor que existe no mundo. E os fariseus? Eles também estão preocupados com o pecado, mas eles estão preocupados em listar o pecado, em dosar o pecado, em quantificar o pecado. Você está todo em pecado, ou o seu pecado é maior que o meu, ou você é você é discípulo desse pecador, nós não, nós somos de Moisés, eu estou na lei.
Isso nos diz mais ou menos de igrejas, não vou dizer de personagens hoje, mas de igrejas, de pastores, de referência. A gente encontra gente querendo justificar Deus. A gente às vezes está nessa situação, a gente quer justificar. Quando a gente vê a dor do outro, em vez de enxergar o outro e a sua dor, a gente tenta passar nossa religiosidade para o outro, justificando Deus, falando, não, Deus está no controle. Vamos pensar nas frases que a gente usa para justificar Deus? Deus está no controle. Não, Deus sabe o que faz, ele escreve certo por linhas tortas. O que mais que vocês podem me dizer aí, quando a gente justifica Deus? Quando alguém chega para você e fala assim, ai, irmã Angélica, querida, você que é mulher de pastor tem todas as respostas. Por isso, Angélica, porque eu ensinei meus filhos no caminho do Senhor, eu levava no culto todo domingo, por que que agora ele está passando por isso? O que nós vamos responder para uma mãe que fala isso? A gente. Deixa eu ver aqui. Olha assim, olha, não se preocupe, irmã. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe do teu sacrifício, Deus sabe que você é uma mulher fiel, né? Deus está cuidando dos seus filhos, né? Eles estão assim, mas Deus vai trazê-lo para o seu aprisco. Fica tranquila, assenta, ora, continue orando, porque Deus vai atender a sua oração, Deus atende a oração dos seus servos. A gente tenta amenizar a situação, né? Eu vou guardar essa da Angélica, da Edna, porque foi boa, né, Angélica? É, mas eu também, hoje, quando o filho é mais velho, a gente sempre explica, são as escolhas, né? Deles, né? Eles têm os momentos das escolhas, né? E aí, nessa hora, a escolha é deles, né? Mas você acha que a gente pode dizer aqui que os pais também estavam preocupados com a questão do pecado? Porque você falou da lei e dos discípulos, né? Mas a gente não vê que também os pais, quando eles são questionados, eles meio que querem se esquivar. A gente só sabe que ele nasceu assim, ele fala, mas não sabemos como ele vê agora, ou quem abriu os olhos, né? Pergunta para ele, né? E aí fala, porque eles estavam com medo dos judeus, né? Ser expulso da sinagoga significava você perder muitos direitos políticos, né? Então, esses pais, de alguma forma, eles abandonaram esse filho, porque esse menino era mendigo, tá certo? Eles Certo. também, de alguma forma, se sentiam mega culpados, porque sobre eles também pairava. Porque a cega, no decorrer da vida, é pecado da pessoa, são as escolhas que você disse, né? Agora, uma pessoa nascer cega, que pecado tem uma criança que acabou de nascer? Então, havia sobre eles um peso de culpa bastante grande, né? Será que somos nós mesmos os pecadores? Era um questionamento também, né? E eu acho engraçado o testemunho dos pais. Os pais não se encontraram com Jesus, né? Os pais só viram o efeito do encontro do filho com Jesus. Então, o rapaz, aí o senhor, né, o cego, eu queria tanto saber o nome dele, um dia eu vou saber, na glória eu vou perguntar. Mas, enfim, o cego, ele testemunha com muita clareza, porque ele viveu. Os pais testemunham também. Mas eles não falam com a mesma clareza porque eles não tiveram um encontro com Cristo, né? Nesse momento, pelo menos, né? Então eles dizem assim, olha, o que a gente pode testemunhar esse é o nosso filho. O que a gente pode testemunhar é que, de fato, ele era cego. Isso a gente pode testemunhar. Agora, como ele está assim, a gente não sabe. Pergunta para ele que é adulto, né? Porque eles ainda estavam preocupados com a posição que eles tinham, né?
de perder essa condição de ser expulso da sinagoga, né? Não é, aí, ser expulso da sinagoga aí, gente, é mais do que só ser expulso da igreja hoje, vamos dizer. Tem uma questão dos direitos sociais, etc., envolvido também, né? Tá bom? Então, Abandonar o filho podia, mas ser expulso da sinagoga não. né? Entendeu? Então, Complicado. são coisas, são detalhes dessa história, né? Importante, né? Importante. Bom, Edith, pois a não. título de curiosidade, existe uma linha de estudo aí dessa passagem que diz que Jesus usou o cuspe porque os cegos, aqueles que nasciam com esses problemas, assim, eles eram tidos como amaldiçoados. Já estão carregando uma maldição desde a nascença. Então, as pessoas costumavam passar e cuspir para desfazer deles, né? Afirmando essa condição de amaldiçoado, né? Então, que Jesus usa o cuspe, porque essa era uma situação que esse cego viveu a vida toda, ouvindo o cuspe. Então, que Jesus, quando cospe e usa o cuspe para passar nos olhos dele, inclusive, para fazer referência a isso que ele sempre viveu e acabar com esse estigma, né? Eu fico pensando que esses pais, dentro desse contexto, talvez também se achassem assim, amaldiçoados, pais de um amaldiçoado, né? Porque essa era talvez a linha de raciocínio do povo naquela época, né? E aí, lendo agora, pensando nisso, eu fico pensando como eles lá e nós aqui somos carregados por essas influências sociais, né? Por essas crenças, essas lendas urbanas, né? E por conta delas deixamos de ver o sagrado, o sobrenatural, né? Que está mais perto, né? E aí quando você fala também da idade do cego, dessa vida toda que ele passou como cego, para nesse momento ele passar a ver, eu volto a meditar naquela história do tempo, né? O tempo 30 anos é muito tempo, né? Mas para vivenciar uma situação dessa não é nada, né? Para ele ter uma eternidade toda, né? Então, volto a parar para pensar aqui na questão do tempo. 2.000 anos depois e a gente está contando, né? O tamanho dele. 30 anos agora parece pouco, né? Quando há 2.000 anos a gente está contando. A Adriana disse duas coisas, que os pais nem celebraram o A milagre cura do filho. e nem ninguém ali, a não ser o povo e o próprio rapaz, né? Que celebrou. Agora, os outros estavam preocupados não em ver a glória de Deus, mas em determinar quem é o dono da glória de Deus. Esse aí, olha se isso aí, eu vou voltar no mesmo ponto. Olha se isso aí não tem a ver com o poder da besta. Por que às vezes a gente fica preocupado com os detalhes da passagem, da ideia, e tudo para dizer quem é que é o dono da bênção? Determinar a glória. Todo mundo diz que a glória é de Deus. Até os fariseus falam isso, né? Você não pode glorificar esse homem, não. Você tem que glorificar a Deus. Os fariseus não falam isso aí no texto? É, Você sabe que a glória é de Deus, né? Só que eu preciso ter o responsável pela bênção. Por quê? Porque aí eu determino quem é que é a autoridade instituída por Deus para dizer que aquele homem foi curado. Eu tenho que dominar, olha a ideia do fariseu aqui. Eu tenho que dominar, controlar como é que essa bênção surgiu. E aí eu vou ter uma crítica fantástica de todos os lados. Por exemplo, no meu caso, eu usava esse exemplo também. Se o Alexandre tivesse morrido, então não teria sido bênção. Eu poderia ter ouvido a voz de Deus, mas daí não tinha sido bênção. A bênção foi que ele sobreviveu. Porque se ele sobreviveu, então eu tenho que ver o que ele fez de certo
para que quando eu estiver nessa situação, ou no caso dos fariseus, quando as pessoas estiverem, eu vou fazer isso porque eu também quero abençoá-las. Por quê? Porque eu quero ser o dono da bênção. Ah, foi curado em qual igreja? Já ouviram isso? Foi curado em qual igreja? Foi curado pela oração do pastor. Foi curado... Então, porque eu tiro a glória de Deus. Eu tiro a glória de Deus. Mesmo que depois eu vá dizer com a minha boca, não, glorificado seja o nome do Senhor, né? Faça a voz de teóloga. Teóloga tem essa voz? Não sei, tô brincando. Glorificado seja o nome do Senhor, pela glória a Ele, mas, né? Foi na minha igreja. Já viram? Isso, olha, olha assim, não é ridículo do mesmo jeito. É a mesma coisa quando você passa em frente a uma lotérica, e aí o cara fala assim, o prêmio saiu dessa lotérica. A propaganda da lotérica é essa. Em termos de probabilidade, era melhor que não fosse ali, né? Porque a probabilidade de ser ali de novo vai ser menor, né? Mas isso é propaganda, né? Então, não, foi curado na nossa igreja. É na nossa igreja que nós temos o perfil, né, de curar cegos, né? E agora aqui a pergunta mais legal do texto aí. Jesus está preocupado com quem aí? Jesus estava preocupado, eu percebo, com o povo. Jesus está preocupado primeiro com o cego, né? Não é? Mas o fato da cura, de tudo que ia redundar daquilo, o povo visse, através daquela cura do cego, a glória de Deus sendo manifestada ali. Então, eu entendo isso que você está falando, mas a primeira fala de Jesus mostra que ele não está preocupado só em expandir a palavra o reino, ele está preocupado com isso, claro, ele está numa caminhada para isso, ele está, né? A gente viu desde o capítulo anterior que ele está nessa pegada forte de expandir logo o reino, porque ele sabe que os dias estão acabando. Mas quando os discípulos olham, eles perguntam por que ele nasceu cego? Os discípulos olham a teologia. Jesus olha o homem. Isso é muito importante, muito relevante nesse texto, porque no final do texto, quando Jesus sabe o que aquele homem está passando, Jesus volta a ele. Né? Jesus volta a ele e fala assim, e aí? Né? Engraçado, os fariseus não estavam procurando matar Jesus? Vocês lembram do capítulo passado? Eles estavam tentando matar, eles não conseguiam. Ele ficou o tempo todo ali, curou o homem e saiu. Depois ele volta onde estão os fariseus. Tanto que fala no final que os fariseus perguntaram, você está dizendo que nós somos cegos? Né? Porque ele estava preocupado com esse homem, a restauração desse homem. Ele precisava, e para esse homem, olha, você vê que Jesus vai se declarando para algumas pessoas especificamente, para a samaritana. Quem é? Onde que é? Você que é? Ele fala, sou. E esse cego, ele fala também claramente. Você crê no Filho do Homem? E o cego fala assim, mas quem é ele, Senhor? O cego já sabia, né? Ele fala lá que ele era profeta, mas ele queria ouvir de Jesus, né? É esse que eu posso crer. Ele fala, sou eu que estou falando com você aqui. Ele fala, eu creio, é claro que eu creio, né? A preocupação da igreja, a preocupação a nossa preocupação enquanto igreja, que ser focada nas pessoas, não pode ser focada em coisas, não pode ser focada em milagre, não pode ser focado em poder. E não pode ser, aí como mães falando agora, e como mulheres, não pode ser focada no nosso medo, igual dos pais ali, da nossa aparência, como é que as pessoas vão me ver a partir disso. Ah, se aconteceu isso aqui na minha casa, como é que as pessoas vão me ver? Nossa preocupação dentro do reino de Deus tem que estar focada
nas pessoas, em salvar o perdido, em resgatar o perdido. A gente fica muito preocupado com o entorno, com o que é pecado maior, o que é pecado menor. Vocês já viram que todo mundo, quando vai falar de pecado, fala, não, eu sou pecador também. Aí sempre fala, o pecado que todo mundo confessa em público. Eu fico irado no trânsito. Eu também sou pecador. Nossa, quando passa alguém me fecha no trânsito, eu fico tão irritado, porque parece que esse pecado é um pecado ameno para eu confessar diante dos homens. Ninguém fala dos seus pecados mais profundos, das suas dores mais profundas, das suas escolhas ruins, muitas vezes na vida, né? A Bíblia fala que para a gente confessar uns aos outros os pecados, que aí isso traz cura, né? Traz cura, sabe por quê? Às vezes, quando a gente confessa, a cura não é para quem confessa só. A cura é para o outro que vê que ele também é pecador e ele também está passando pela mesma dor. E ele também está destituído da glória de Deus. E não é só porque eu fico brava no trânsito que eu perco. Eu sei dos meus pecados mais íntimos, eu sei das minhas dores mais íntimas, das minhas péssimas escolhas. Eu sei de tudo isso. Só que, publicamente, de púlpito, a gente só pode dizer que nós somos iracundos quando alguém fecha a gente no trânsito, né? E eu quero mostrar uma vida santa. Eu quero mostrar uma vida plena. Eu quero mostrar. E por que eu quero mostrar tudo isso? Porque eu sou exatamente igual a esses fariseus aí do texto. Eu quero mostrar que os meus filhos são os melhores. Eu quero mostrar que o meu marido é o melhor, que a minha família é a mais perfeita. Eu quero mostrar que eu preciso dar legalidade ao evangelho que eu prego. Então, eu quero mostrar tudo isso. E aí eu não me importo de pisar nas pessoas, e machucar as pessoas, e excluir as pessoas, em classificar os pecados, esse pecado pode ir na igreja, esse pecado não pode, você está fora. E aqui vocês sabem que eu não sou amante de pecado, ninguém aqui está falando que tudo bem, pecar, não é isso que eu estou dizendo. Mas nosso foco é sempre do fariseu, né? Às vezes do discípulo, vamos classificar pecado, quem é que pecou, ele ou os pais, quem que é o responsável, né? O foco de Jesus não é isso. O foco de Jesus não é apontar pecado, por isso que ele fala que ele não veio para julgar o mundo, mas a postura dele julga o mundo. Então, ele diz em outra passagem para os fariseus, quem vai julgar vocês é Moisés, é a lei que vai julgar vocês. Eu não vim para isso. Jesus não aponta o pecado, a lei aponta o pecado. Jesus aponta a graça abundante dele sobre nós. Sabe? Daqueles pecados que você não confessa, às vezes nem para Deus, né? Daqueles pecados que você não confessa, daquelas dores, daquelas iras, daquelas raivas, daquelas verdadeiras iras, daquelas questões que você tem com Deus, que você acha que você não pode dizer para Ele. O que Deus está dizendo, o que Jesus está dizendo nesse texto pode perguntar, não tem pergunta que o Senhor não é capaz, Ele não precisa de defesa, né? Ele não precisa de defesa, Ele não precisa ser justificado diante dos homens, Ele é o Deus justo, é a justiça dele que é marcante, né? Então, eu não sei se vocês entenderam o que estava na minha cabeça, mas eu também não sei por que eu falei tanto, mas vamos lá. Eu acho que essa situação da gente realmente confessar, né, os pecados, você fecha uma porta porque o inimigo usa exatamente isso, né? Porque quando você não confessa, quando você realmente não coloca isso diante de Deus, e o inimigo usa exatamente para te acusar, para te fazer prisioneiro daquela dor, daquela culpa, da mágoa, de, sei lá, tantos outros sentimentos ruins. Então, essa semana eu tive uma insônia, eu sou muito boa de cama, eu durmo muito bem, graças, né, a Deus, mas eu tive um momento muito ruim, assim, e o que vinha
nos meus pensamentos eram exatamente coisas que eu fiz ao longo da minha vida, né, que já são tantos anos, né? Coisas que eu fiz e que muitas delas eu já coloquei diante de Deus, mas mesmo assim eu estava dando espaço de novo para ser acusada, para que ele falasse: você teve coragem, né, de tomar essa atitude, você fez isso. Então, eu percebi até a hora que eu falei: Senhor, é a tua graça, eu sei que eu fui resgatada pela tua graça. Então, isso tem que, realmente a gente tem que de novo dizer, sabe? É só pela graça. Uma coisa que me chama muita atenção nesse texto, assim, que esse cego, ele não estava querendo ser curado. Assim, ele não tinha, lógico, né? Eu acho que passava, mas ele nasceu nessa condição de cegueira. Ele não estava esperando ser curado, diferente daquele aleijado que estava lá, que tentava a todo custo que aquele milagre acontecesse. Ele não. E, no entanto, quando Jesus fala para ele, vai e se lava, ele foi. Né? Assim, ele ainda não estava enxergando e ele foi e se lavou, crendo numa coisa que ele nem estava procurando. Então, eu fico pensando, Deus o tempo inteiro está fazendo milagres na nossa vida, né? E resgatando a gente o tempo inteiro. E, eu não sei, eu fico achando, assim, o pecado ele tem uma coisa tão forte, né? Que a gente precisa realmente confessar e estar dizendo o que aconteceu, o que você fez e que você foi perdoada. Eu acho que a gente tem que estar dizendo isso. Precisa dizer. E esse que sabe, esse que é o filho pródigo, a Esther falou sobre o filho pródigo no nosso grupo lá. Esse que sabe que é o filho pródigo. Às vezes vem na nossa mente esse, como você está aí, Mara, para deixar a gente caído no chão. É para a gente lembrar que a abundante graça do Senhor que veio sobre nós, ela abunda também sobre a vida daqueles que a gente ama, daqueles que a gente prega, sabe? Porque se a gente não lembrar que a graça de Deus nos perseguiu e nos alcançou, mesmo quando nós estamos mortos dos nossos pecados, destituídos da graça de Deus, ela foi lá, é um ato de Deus, sabe? A gente põe na nossa mão esse poder, mas o poder que nós temos é de nos afastar dele, né? Mas quando ele nos lembra da abundante, eu acho que Deus não está nos lembrando dos pecados, porque a Bíblia diz que ele já jogou isso fora, mas ele está nos lembrando da abundante graça que veio sobre nós, para que a gente também fale para os outros que é a graça de Deus, é a graça de Deus com o outro, sabe? A mesma, se não um evangelho legalista, um evangelho de procurar culpado, um evangelho que isso pode, isso não pode, pecado que eu aceito, pecado que eu não aceito, né? Se eu vou me transformando num legalista e a lei vai mudando, a lei assim, eu vou contar isso de novo porque isso é interessante. Eu me lembro que na minha época de adolescente, o maior pecado que a igreja enfrentava já pode abrir aí, Esther, era a separação de casais. Na década de 80, 90, era isso, era pecado. Ah, se era separado, se era divorciado, é escrachado, né? Ah, hoje isso já está normal dentro da igreja, não está normal isso? Né? Vocês estão me ouvindo? Uhum. Agora, a gente tem outros pecados, passando por uma questão forte aí com a questão da homossexualidade, uma discussão muito séria, e a igreja, daqui a pouco, a igreja vai acolher, porque não é questão da legalidade,
Se um crente do primeiro século viesse hoje, ele ia falar, nossa, essa igreja é uma igreja perdida. Mas aquela igreja tem os mesmos problemas. A igreja primitiva morreu em nome de Cristo, enfrentando a mesma sociedade que a gente enfrenta hoje, viu, gente? Não era uma sociedade mais puritana, mais santa. Não, era isso. Aliás, se você for ver o mundo que aqueles homens enfrentavam, né? Vê a Grécia, vê Roma. Era uma sociedade promíscua, uma sociedade terrível, não existia lei de proteção a ninguém, só os que tinham dinheiro, mas eles morriam em nome do Senhor. Isso é amor, isso é amor, por esse Senhor que me resgatou desse pecado enorme, que eu não tinha condições. Pode falar, Esther. Bom dia, meninas. Eu estava meio escondidinha, até porque eu ainda não estou muito apresentável, para vocês não ficarem com medo, mas tudo bem. Mara, ouvindo a tua fala, eu passei por uma situação tão parecida, tão recentemente. E aí eu virei para a Edith e falei assim, Edith, eu descobri que Jesus morreu na cruz para pagar os meus pecados, eu não me senti mais culpada só agora. Né? Nada a ver com a minha salvação, mas quando você lembra, e aí eu quero citar Romanos 5, a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Então é a graça de Deus mesmo. É muito maior que o nosso pecado e a gente tem que lembrar isso todo dia. Né? Todo dia se lembrar que a graça de Deus ainda é maior. Isso não é licença para pecar. Isso é um coração quebrantado pelo próprio Deus, lembrando que se não fosse a graça dele, não ia dar, não tinha jeito, a gente estava mesmo condenado. Mas nós já fomos libertos, essa culpa não existe mais, né? Mas a gente tem todo dia o nosso coração, que a culpa está lá crucificada com Cristo. E como é poderoso, né? Amor de Deus perseguidor e tudo mais. Aí a gente falando do pecado que todo mundo confessa, né? Eu estou quase achando que ficar brava no trânsito não é pecado, mas não, porque as pessoas falam isso com tanta facilidade que, sabe? Mas brincadeiras à parte, é isso mesmo, a gente tem medo de expor onde dói, aonde que o bicho pega, né? Para cada um, porque o que vão pensar de mim, né? Então, lamento, né? Que vão pensar, sou pecadora, e das braba, porque senão Jesus não tinha morrido, ele precisou morrer por causa do meu pecado, então não era uma coisa simples, o negócio era pesado mesmo. Era só isso que eu queria contribuir e dar os parabéns para a Angélica. Essa questão nesse texto ela é tão significativa, porque o que João está propondo aí, gente, é o tipo de evangelho que a gente quer viver. É isso que ele está propondo. Que tipo de evangelho a gente quer viver? Que tipo de evangelho a gente quer pregar? O cego, ele sabia do tamanho da graça que ele recebeu. Por isso que ele, no final, adora. O fariseu não consegue ver a necessidade do tamanho da graça de Deus. Ele precisa só um pouquinho de graça, só para dizer que ele não é perfeito, né? E o pior é que João deixou esse texto aí porque para dizer para nós que nós não somos cegos mais. Se a gente continuar pregando outro evangelho que não o de Cristo, nós seremos responsabilizados por isso. Era melhor quando a gente era cego, porque era mais ameno. Mas no momento em que a gente percebeu essa graça superabundante de Jesus sobre a nossa vida, é esse evangelho que a gente tem que pregar. Se for outro, aí a gente está pregando evangelho de fariseu. E cuidado, vou falar de novo para mim, não é para vocês não, que vocês são mulheres santas do Senhor. Cuidado com o evangelho que você anda pregando dentro de casa, cuidado com o evangelho que você anda pregando para o seu marido, cuidado com o evangelho que você anda pregando para os seus filhos,
Cuidado com o evangelho que você anda pregando, esse evangelho legalista. Então para, porque a partir de hoje você não é mais cego. Continua pregando o evangelho da superabundante graça do Senhor. Amém? Amém. Então, Angélica, você ora para a gente encerrar, minha linda? Para orar aí? Ora. Se vocês escutarem caindo alguma coisa aqui, não é a casa, não, tá? Que eles estão derrubando o negócio lá fora. Senhor, maravilhoso é o teu nome. Deus Amém, Senhor. santo, poderoso, Deus conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, e o Deus que abre os nossos olhos, o Senhor que nos dá a visão, o Senhor que é a luz e nos permite ver a luz e ser a luz por onde passarmos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, éramos cegos e agora vemos e não temos mais desculpas, porque vemos a tua glória e vemos a tua vida na vida do irmão. Senhor, ajuda-nos, Pai, na nossa falta, nos nossos pecados. Ajuda-nos, Pai, a sermos mais parecidos contigo e nos preocuparmos mais com as pessoas do que com o que as pessoas carregam, do que com o estereótipo, o pecado ou qualquer outra situação, Pai, que possamos, como o Senhor, ajudar muitos a verem que o Senhor vive e reina, que o Senhor é rei sobre todas as coisas e que o Senhor é o Senhor que muitos procuram. Assim como o Senhor falou para o cego, crês tu no Filho do Homem? E o cego queria saber quem era o Senhor, e o Senhor disse que era o próprio. E o homem creu, se prostrou e adorou. Que assim seja, Pai, conosco nesse dia e com a nossa vida, que seja a nossa vida a nossa pregação, que seja a nossa vida cartas vivas, como ouvimos lá nas cartas de Paulo, a nossa vida sejam cartas vivas, que revelem o teu poder, a tua vida e a tua autoridade. Em nome de Jesus, Senhor, ser com cada uma de nós nesse dia, cada uma das que não puderam estar, Senhor, revela-te a nós, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, porque o Senhor é um Deus que segue conosco, falando cada dia, cada manhã, através das tuas misericórdias que se renovam. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.